Eu vim trazer essa lição do livro Nosso Lar, né, que já vai lá pelo meio. E aí, quando eu recebi pelo WhatsApp que a pessoa que falaria depois de mim seria a Lena, eu pedi permissão para a Joana de... Ela não está nem escutando, tá não. Eu pedi permissão para a Joana de Ângeles para cortar uma parte do texto dela, para eu não me atrasar muito para a gente ouvir a Lena. Bom, nós estamos então no capítulo 42, né? No capítulo anterior, houve-se um clarim em nosso lar, né? Que seria a manifestação da espiritualidade superior ainda ao nosso lar, para que todos ficassem atentos. Houve um burburinho em nosso lar, todo mundo correu lá na parte da governadoria para saber o que estava acontecendo. Nós já estamos no desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial e o governador deu uma comunicação dizendo que era para todo mundo se concentrar nos seus afazeres, voltar aos seus postos e trabalhar, que era a contribuição que cada um daria para aquele momento difícil. E ele ficou no domingo seguinte, fazer então um culto no Ministério da Regeneração, porque ele teria uma mensagem específica para os trabalhadores desse ministério. Então a gente começa lá, o governador falou da realização do culto e isso a Narcisa comentando com André Luiz. Falou que ele se dirigiria, né, o seu assunto seria em relação à preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Né? E o André Luiz pergunta para Narcisa, mas adestramento em quê? E ela falou, adestramento contra o medo. E o André Luiz ficou muito confuso, sem entender por que seria aquele adestramento contra o medo, porque ele nunca tinha ouvido falar a respeito disso. E aí Narcisa esclarece que o treinamento contra o medo seria inclusive um elemento que estaria acima das técnicas de enfermagem, que eram técnicas que eles utilizavam frequentemente, né, como rotina do seu dia a dia no Ministério da Regeneração. Tal é a importância de se desenvolver um sentimento e atitudes contra o medo, né? Então ela fala, talvez estranhe, André Luiz, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Então, na verdade, o medo é aquela coisa que também contagia, né? E além de contagiar, a gente tem muito uma expressão assim, ele ficou paralisado de medo, né? Então tem essa questão também, né? O medo paralisa, né? Ele nos faz perder as atitudes que deveríamos ter, ações. Então o medo paralisa. Em livros que a gente estuda a respeito das cores e de como a aura e os chakras eles vão se revelando através de algumas cores, conforme os sentimentos que a gente tem, nota-se que o medo ele dá um aspecto amarelado realmente para quem tem aquele sentimento em grande conta. Tanto que a gente fala, né? Principalmente menino, né? Vão fazer arte, um ficou para trás, amarelou, né? Amarelou de medo. Então tem a ver também com essa questão
das cores, né, que nós acabamos refletindo a respeito dos nossos próprios sentimentos, né? E o medo destrói, né? O medo, ele não deixa você realizar as coisas e acaba destruindo também planos, sentimentos, programações e inclusive o nosso próprio plano de vida. Alguém colocou, aliás, alguém colocou num outro grupo e eu repliquei pro grupo do WhatsApp, até a Ariela fez uma observação, uma foto lá do Chico com uma pequeno trecho, aquilo ali é um trecho de uma mensagem de Emmanuel. A mensagem chama Vencerás. Então, o trecho diz assim, que eu pensei, diz assim: esquece as sugestões do medo destrutivo. Então, novamente, a questão da destruição do medo, né? Esquece as sugestões do medo destrutivo. Por quê? Por causa do medo, deixa-se de fazer muita coisa. E a própria Narcisa coloca para o André Luiz: a calma é garantia do êxito. Então, você combater o sentimento do medo, né, permite que você tenha um pouco mais de calma, confiança, e aí você possa realmente ser exitoso naquilo que você realiza. Tá? Então, o medo, voltando no slide anterior, que fala que é como uma moléstia, se você o cultiva por muito tempo, se é um hábito, e aí você precisa se avaliar, fazer reflexões a respeito dos seus próprios pensamentos, das suas atitudes, para ver se você tem medo, do que é que você tem medo, como que o medo se expressa em você, para você avaliar se você não está cultivando no seu psiquismo essa moléstia. Porque de tanto cultivar, você acaba imprimindo nas próprias células corporais e espirituais aquela moléstia. E aí, a partir daí, para você desenvolver talvez até uma doença física, o passo é curto. Então, é preciso estar atento realmente. Eu, por exemplo, quando comecei a fazer uma reflexão dessas reações e tudo, eu vi que eu tinha medo, ansiedade. Por que da minha ansiedade? Medo, às vezes, do futuro, do que é que virá, ou de alguma coisa que já aconteceu. E aí é onde entra o texto da Joana de Ângeles, que eu trouxe, que se chama Insegurança e Medo. Essa primeira parte, como ela é mais explanatória, eu deixei ela toda e depois eu fiz os cortes necessários. O homem é as suas memórias, o somatório das experiências que se lhe armazenam no inconsciente, estabelecendo as linhas do seu comportamento moral, social, educacional. Essas memórias constituem o que convém e o que não é lícito realizar. E aí a gente se lembra, né? Lá no Livro dos Espíritos, está escrito lá na pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na sua consciência. Então o homem sabe o que lhe convém e o que não é lícito. Concorre para a libertação ou a submissão aos códigos estabelecidos, que propõem o correto e o errado, o moral, o legal, o conveniente e o prejudicial. Então, na sua consciência você tem um código, né, em que você pode avaliar todas as situações da sua vida conforme aí esses indicadores, né? O que é certo, o que é errado, o que é legal, o que não pode. Face a tais impositivos, desencadeiam-se no seu comportamento as fobias, os medos, as ansiedades, as satisfações, o bem ou o mal-estar. Neste momento social, o medo assume avantajadas proporções, perturbando a liberdade pessoal e comunitária do indivíduo terrestre. E aí eu li neste momento social, eu não sei de que ano é o texto, foi uma falha minha, desculpa, mas eu trouxe para o nosso tempo mesmo, aquilo que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivenciando agora a escolha dos nossos
governantes, né, de país, de estado, e aí, uma pessoa fala uma coisa aqui, eu tenho medo. Ah, mas se o fulano subir, eu tenho medo. Ah, mas e se o ciclano? Eu tenho medo. E aí eu vou captando esses medos para mim e vou construindo dentro de mim uma teia não muito saudável, né? E o medo vai assumindo avantajadas proporções, ele vai crescendo dentro de mim, porque eu permito que a opinião da outra pessoa coloque mais um tijolinho nessa minha construção. E aí, aquela notícia que eu vi no jornal, mais um tijolinho, porque sou eu que escolho quais são os tijolos da minha construção interna. E eu vou pegando aqui, e eu vou pegando ali. Então isso vai ficando grande. Daqui a pouco eu começo a ter medo não só daquilo que é uma situação como essa, por exemplo, de escolher da eleição, como eu passo a ter medo também das coisas diárias da minha vida. Nos locais em que eu transito tem uma situação que eu tenho medo e eu começo a cultivar. Então daqui a pouco eu estou atingindo, perturbando a minha liberdade pessoal. Eu não quero mais sair de casa. Eu tenho medo de tudo. Porque eu vou na padaria, eu ouço alguém falando que foi assaltado. Logo nesse bairro tão calmo. Aí eu passo na farmácia, uma outra ocorrência que aconteceu. De noite escuto helicóptero rodeando o bairro. Só pode ser a polícia. Então eu vou permitindo que essas coisas vão fazendo essa construção em mim. E aí eu vou acabando me cerceando, tirando a minha própria liberdade. E também atingindo a liberdade comunitária do indivíduo terrestre. Por quê? Eu faço parte de grupos. E a minha ausência nos grupos em que eu transito hoje, se de repente hoje eu parar de ir a todos os locais em que eu convivo, em que eu tenho compromissos, eu vou fazer falta. Eu vou deixar de frequentar minha família, porque eu tenho que me deslocar. Eu vou fazer falta no meu trabalho, porque eu ocupo uma determinada posição lá, na fraternidade, mas tudo a partir do meu próprio consentimento. Mais importante do que pensar e repensar as causas do medo é a atitude saudável. Porque a gente procurar saber, estudar a respeito do medo, é bom para que eu identifique em mim como que isso ocorre dentro de mim. Porque todo mundo em algum momento vai ter medo, até porque nós temos muitas vezes o medo ligado a uma questão da sobrevivência, por exemplo. Mas como que eu vivencio esse medo? Mas eu não posso parar só aí, né? Eu tenho que dar um passo a mais. Então, repensar as causas do medo é a atitude saudável, ante uma conduta existencial tranquila, pelo fruir cada momento em plenitude, estar presente, sem memória do passado, evitando o padrão atemorizante, porque talvez eu tenha vivenciado uma situação que me causou algum trauma, talvez, né? E nem preocupação com o futuro, aquela preocupação que não me deixa fazer mais nada, né? Então procurar o quê? O caminho do meio. Não transfiras para depois a execução de tarefas ou decisões nenhumas. E aí no congresso que eu participei, junto com a Neide Catarina, nesse final de semana, teve um dos palestrantes que contou um caso, né? O rapaz foi no dentista, né? Com um tremendo canal para poder tratar. E ele pensando, oh meu Deus do céu, o que eu fiz para poder merecer esse canal? O dentista que era médium, não sabia de nada, né? O dentista que era médium ouviu o amigo espiritual dele falando assim, não foi o que você fez, foi o que você deixou de fazer. E aí ele voltou para o rapaz, olha, estou escutando aqui. Não foi o que você fez, porque a gente sempre pensa, ai, o que será que eu fiz para estar nessa situação? Pode ter sido o que você deixou de fazer. Deixou de fazer. Porque as oportunidades que nós perdemos também contam.
Porque muitas vezes são oportunidades do nosso crescimento. São oportunidades que vão nos levar a um caminho em que eu vou crescer, em que eu vou descobrir algo de mim mesma, em que eu vou poder ampliar as minhas possibilidades. Toma a atitude natural do momento e age conforme as circunstâncias, as possibilidades. O medo desfigura e entorpece a realidade. Agiganta e avoluma insignificâncias, produzindo fantasmas onde apenas suspeitas se apresentam. Às vezes, depois que você passou a situação, você fala assim, meu Deus, que bobagem, era aquilo? É responsável pela ansiedade, medo de perder isto ou aquilo, sem dar-se conta que somente se perde o que não se tem. Portanto, o que não faz falta. Porque, na verdade, se somos espíritos imortais, tudo aquilo que se vai na nossa caminhada em termos materiais, na verdade, a gente nunca teve. Porque nós vamos, no final da reencarnação, como chegamos aqui. A ação consciente, prolongando-se pelo fio das horas, anula o medo, por não facultar a medida do comportamento nas memórias pessoais ou sociais. E aí é muito importante o que a gente tem sempre falado aqui no grupo, no desenvolvimento da própria consciência, né? Que ela anula o medo. Aí, Joana de Ângeles começa a elencar várias situações pontuadas no Evangelho. Simão Pedro, por medo dos poderosos do seu tempo, negou o seu amigo, né? O amigo que tanto amava. Judas conduziu a situação por um lado, por medo de que Jesus não estabelecesse da forma como ele pensava o reino de Deus na terra. Os beneficiários das mãos misericórdias de Jesus, todo mundo sumiu no momento da crucificação. Pilatos lavou as mãos, não quis se comprometer, teve medo de assumir qualquer responsabilidade. Anás, Caifás, a turba multa, escolheu Barrabás. Ele, porém, não teve medo. Pensa e busca-o, libertando-te do medo e seguindo-o em consciência tranquila, mediante cujo comportamento te sentirás pleno, em harmonia. Voltando no texto, então, o que acontece? O governador vai lá fazer o seu culto junto do Ministério da Regeneração e ele começa com a leitura de Mateus. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. É interessante que ele escreveu isso na década de 40 e é totalmente atual para nós. Ouvireis falar em rumores de guerra, ainda não é o fim. E aí ele fala a respeito da necessidade dos trabalhadores, principalmente daquele ministério, de ficarem atentos, de combaterem mesmo uma invasão ao nosso lar. Por quê? O que acontece? Uma nação começa uma ação bélica, beligerante, muito do plano psíquico, do plano espiritual daquela região se concentra ali no mal. Tudo quanto é espírito, bom, baderneiro, é a mesma coisa, gente, no nosso plano físico. Começa uma confusão, um monte de gente corre lá para ver o que é. E às vezes acaba entrando na confusão, né? Então, ele coloca, elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Então, se você tiver um trabalho, mesmo numa tarefa espiritual, do grupo, se você notou algum desequilíbrio, concentra no seu trabalho. Que quem for responsável, seja coordenador físico, seja espiritualidade, vai conduzir aquela situação para o equilíbrio. Nós já vimos isso acontecendo aqui. Nosso lar precisa de 30 mil servidores adestrados no serviço defensivo. 30 mil trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Porque, naturalmente, o turbilhão que ocorria no plano físico, com a Segunda Guerra,
naturalmente se espalhava e refletia no plano espiritual. Então era preciso o quê? Muitos trabalhadores. Tá? Para quem tiver interesse nos relatos a respeito da Segunda Guerra Mundial, eu indico o livro O Segundo Elo. É um livro bem grosso, mas maravilhoso, porque ele traz relatos de um grupo coordenado por Zaqueu para atuar em várias situações da guerra, em vários países. Então eles fazem um relato do que é a situação no plano físico dos encarnados, quem que é quem. Aí colocam o que aquela pessoa fez para estar naquela situação, como é que precisa ser o resgate e como a espiritualidade amiga atua para que aquela situação tenha o melhor êxito possível. E é maravilhoso. Tem relatos lá que cheguei no final do capítulo chorando. E eu sou difícil de chorar, né, Gé? E aí, ele fala, dentro da sua fala, né, ele coloca: quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Porque aqui no grupo a gente traz não só o relato, né, do capítulo, do que acontece, mas também daquilo que mais nos chamou a atenção. E essa frase que eu vim fechar o estudo me chamou bastante atenção. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Porque é uma frase que eu acho que cabe em todos os locais em que nós transitamos. No grupo de fraternidade, né, no trabalho, na escola, na família, né? Se eu não consigo preservar tanto o físico, os materiais que nós utilizamos para realizar as nossas atividades, quanto as nossas relações pessoais, então eu não sou digno de usufruir. Se eu tenho, por exemplo, uma relação pessoal e eu trato com desprezo, ou se eu não dou a devida importância, pode ser que lá na frente eu descubra que aquela pessoa era caríssima ao meu coração, que eu devia e devo até questões assim de favores mesmo, no sentido da pessoa já ter me auxiliado em situações difíceis em vidas passadas e de repente eu não dei importância para aquela relação e acabei perdendo uma oportunidade de conviver e às vezes até de refazer uma afetividade com aquela pessoa e a oportunidade passou. Né? E os nossos caminhos agora, depois que a gente desencarna, eles estão muito diversos. Então é bom que a gente saiba preservar aquilo que nós utilizamos em termos físicos, porque estamos vivenciando essa fase, mas que possamos também preservar as nossas relações. E o nosso amor por nós mesmos, cuidando dessa peçonha que é o medo, que às vezes se instala porque estamos desatentos e lá na frente às vezes vai nos dominar. Então estejamos atentos, né? E o amor por nós mesmos, a consciência de quem eu sou e de que eu posso ter uma relação agradável comigo mesmo, amorosa, que isso possa ser desenvolvido e sempre se fortalecer. Né? Que aí a gente consegue também manter todas as coisas no seu lugar. Até aqueles medos que o outro traz para mim e eu digo: muito obrigada, vou tratar disso aí com tranquilidade. Agora eu convido a Lena. Obrigada. Obrigada. Obrigada.